Então, povo, vamos continuar a nossa revisão aliás, desculpe, estou falando bobagem já. A gente vai terminar esse assunto, né, da unidade 4 do livro 3. Semana que vem nós temos prova, vocês estão ligados, né? Caramba, acabei de almoçar. E a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá? Isso aqui no livro é a página 400, tá? Ih, coronavírus! Não, é gripe mesmo. Eu acho, né? Vai saber. Então, como falar sobre os aspectos econômicos, essa unidade 4 aqui, ó, ela fala sobre aspectos econômicos e algumas tensões e conflitos. Nós já falamos sobre a América Andina, então agora a gente vai falar sobre a América Latina em relação à economia. Como vocês sabem, a América Latina está lá, Uruguai, Paraguai e Argentina. São os países que compõem essa região. E é uma região que economicamente é bem variada, de certa forma. A gente vai já ver por quê. Olha, essa aqui é a divisão regional da Argentina, ok? Nós temos aqui essas, digamos assim, regiões, né? Pampa, Chaco, Mesopotâmia, Puna, Patagônia e as áreas industriais. E a Argentina é de longe o país que mais se destaca economicamente dentro da América Latina, tá? Paraguai e Uruguai estão já um pouquinho mais abaixo, sobretudo o Paraguai, que apesar de ter crescido bastante nos últimos anos, ainda é um país que está aquém dos seus vizinhos, né? Uruguai, sobretudo, a Argentina. Tá? Então, olha, a Argentina apresenta regiões geoeconômicas. A primeira é o Chaco, formada por planície cortada pelo Rio Paraguai, baixa densidade demográfica, enfim, aqui dando as características dessas regiões. Tá? E como a Argentina é um país que tem uma certa extensão, né, nesse sentido norte-sul, essa extensão vertical, a Argentina tem também uma pequena ali, variedade climática, e essa variedade climática confere ao país, digamos, uma variedade também econômica, né? Já que cada região, dependendo do fator climático, vai ter um desenvolvimento de uma atividade econômica diferente das demais, ok? Por isso que diz aqui, ó, nessa região do Chaco, tu tem uma planície, o que vai dar uma condição boa para a criação de bovinos e cultura de milho. Na região dos Andes, tu tem um relevo acidentado, clima seco, o que favorece a produção de vinha, né, de uvas e também de azeite, azeitona no caso, e a própria exploração de petróleo. Lá na Patagônia, como é um clima seco, frio, né, isso faz com que a pecuária extensiva, sobretudo para a produção de lã, seja bem alta lá. Tu tem as áreas industriais na Argentina, então tu tem ali uma diversidade econômica até relativamente grande, dependendo das condições climáticas dentro do território argentino. O Pampa é essa região que fica ali fronteiriça até com o Rio Grande do Sul, com o Brasil no caso, né? Que são essas áreas imensas aqui, ó, de gramado, não exatamente de gramado, né? Mas de formações de gramíneas, de capinzal, né? Um campo aberto, né? Que favorece a criação de gado. E ultimamente também o desenvolvimento de plantações de trigo, soja, né? E outras culturas. Isso aqui fica na Argentina, região de Mendoza, plantação de uva, né? Os vinhos argentinos são muito bons, é claro que vocês não sabem disso ainda, porque vocês não têm idade para beber. Mas, futuramente, caso vocês queiram, no futuro, depois dos 18 anos, os vinhos argentinos são muito bons. Os pais de vocês devem saber disso. Espero. Tá? O Paraguai é um país que tem assim, aqui só falou da América Latina, mas só fala da Argentina quase, né? Olha, no Uruguai destaca-se pecuária de bovinos e ovinos, ou seja, ovelhas e gado, né? O Uruguai é um grande fornecedor de carne bovina, não só da América do Sul, mas para o mundo, né? É um dos maiores produtores. Já o Paraguai é um país que ainda está muito ali em desenvolvimento da sua economia em relação à indústria, né? O Paraguai é notabilizado pelo contrabando, né? Pela falsificação de coisas. Falsificaram até o passaporte do Ronaldinho, né? Falsificaram não, ele falsificou, mandou. Enfim, uma história meio mal contada. Mas isso mostra tipo meio que como é que está a situação paraguaia de nossos vizinhos em relação à economia. Sobretudo em relação à indústria. Mas eles têm lá um relativo desenvolvimento em relação à agricultura, né, sobretudo algodão e soja,
E a pecuária também, né? Os países da América do Sul, sobretudo esses aqui mais da parte sul da América do Sul, tem uma relação com a pecuária, com a criação de gado até bem forte, certo? Descendo para cá, as Guianas, bem, basicamente extrativismo, né? E produção de setor primário, né? Pecuária, criação de animais, plantações, enfim, bem. E a exploração mineral, né? Quando eu falo extrativismo, eu falo sobretudo da exploração mineral, já que a área das Guianas é uma área que tem uma certa riqueza nesse quesito. Sobretudo no Suriname, né? Que como está dizendo aqui no livro, é um exportador de ouro, petróleo e bauxita. Bauxita, para quem não sabe, é um mineral que é utilizado para dar base para o que vai vir a ser o alumínio. O alumínio é um mineral sintético, fabricado, não é natural, como é, por exemplo, o ferro, o cobre, o ouro. O alumínio é fabricado, e ele é fabricado a partir da bauxita, certo? E claro, petróleo e gás natural. Eu falei 3 vezes petróleo já. Se eu falar mais uma vez, eu acho que é capaz de um cara do exército americano bater na minha porta e perguntar: eu ouvi petróleo? Porque os caras foram petróleo, rapaz. Agora a gente vai falar sobre esses organismos de integração. O vídeo vai ser mais rapidinho mesmo, porque, enfim, é sexta-feira, tá todo mundo cansado, né? Mas a gente tem que tratar dessas coisas sérias, rapaz. Então vamos lá, tratar sério aqui. O Mercosul talvez seja o mais, sei lá, bem articulado desses blocos econômicos, dessas alianças, desses projetos de integração. O Mercosul foi criado em 91, tá? Início dos anos 90, no momento em que o mundo passava por várias transformações, né? Sobretudo pela questão da queda do comunismo na Europa, dissolução da União Soviética, queda do Muro de Berlim, fim do mundo bipolar, o início do que viria a ser mundo multipolar. Na verdade, o mundo ele é meio que unipolar, já que a gente tem só um polo, os Estados Unidos. Então, em meio a tantas transformações, foi criado o Mercosul em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, que é a capital do Paraguai, onde fica a sede do Mercosul. Os países membros são esses aqui: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, certo? Aí esses são os membros efetivos, depois vieram esses aqui, ó. Além dos membros efetivos, temos também Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, que são membros associados, tá? Esses países têm um grau de integração menor que os membros efetivos, ou seja, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, a integração é total. Tanto é que você pode entrar livremente no Paraguai, na Argentina ou no Uruguai sem precisar de passaporte, você sendo brasileiro, claro. E eles a mesma coisa, certo? Tu precisa do teu documento normal, né? Tua identidade e tudo mais. É por isso que eu não sei se vocês já repararam, quando a gente anda pela cidade, tem algumas placas de carro e moto diferentes, né? Com fundo branco, uma borda azulzinha. Aquela placa já é uma placa visando a ideia de integração do Mercosul. Porque se você está no Brasil de carro ou de moto e você resolve entrar no Paraguai ou na Argentina, no Uruguai, dirigindo, você entra com a placa brasileira lá num local onde tem uma placa diferente da que a gente usa aqui, pode gerar problema para identificação caso você faça alguma coisa, uma bobagem, caso você cometa algum crime, caso você seja vítima de algum crime no seu carro. Com essa placa meio que padrão, né, sendo igual para cá no Brasil, no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, fica mais fácil identificar as coisas. Por isso que está essa mudança, sobretudo nos carros e motos mais recentes, já que essa ideia da placa ela não é tão velha assim, ela é até nova, tá? Surgiu há pouco tempo. E esses países aqui, ó, eles têm um grau de integração menor. Eles são tipo, é como se fosse mais ou menos assim: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são amigos. Esses aqui são mais colegas. É aquele cara tipo que, olha, tá com a gente, mas tá? Aqui é importante. Em 2012 o bloco ganhou a adesão da Venezuela. Porém, contudo, entretanto, mas em dezembro de 2006 ela foi suspensa por tempo indeterminado por causa dos problemas políticos no país, acusada de ter fraudado as eleições, impondo regime ditatorial. Isso fere a cláusula democrática do bloco econômico. Até hoje essa exclusão da Venezuela ela é muito mal contada, porque a gente sabe que assim nesses ambientes onde impera a política tem muitos interesses. Tem muita gente preocupada em defender o seu ponto de vista, defender a sua situação econômica, e aí nem sempre a verdade prevalece. Eu nem estou dizendo que isso aqui que eu acabei de ler para vocês é mentira. Não, não é isso. A Venezuela passa por muitos problemas, a gente vai ver daqui a pouco isso aí. Mas é um negócio meio que assim, como eu disse,
Talvez com o tempo a gente saiba direitinho como aconteceu essas coisas. Por enquanto a gente fica com a versão oficial, que é essa que está aqui. Versão oficial, claro, do lado dos países que optaram pela exclusão da Venezuela. A Venezuela deve ter seu lado, mas a gente não vai entrar nesse debate aqui. Problemas políticos também ocasionaram a saída do Paraguai em 2012, uma vez que o presidente Fernando Lugo foi retirado do poder pelo Senado, ferindo a democracia no país. Ou seja, rolou meio que um golpe, né? Vou pensar assim, no Brasil teve um golpe aí também lá atrás, mas deixa quieto. O Brasil tá lá, firme e forte no Mercosul. Tá ok. Bosta. A comunidade andina... o Mercosul é um bloco que prevê essa integração entre esses países. Você tem livre comércio, ou seja, o Brasil pode vender para os países que integram o Mercosul e comprar também com condições especiais, ou seja, com descontos, com preços mais baratos, com mais facilidades. Os países que fazem parte do Mercosul podem trazer os seus produtos para vender aqui no Brasil e vice-versa, com condições especiais, condições que países que não fazem parte do Mercosul não têm. Para esses países é mais caro. Por isso que é vantajoso essa integração econômica, desde que ela seja feita de uma forma justa, o que nem sempre acontece. A comunidade andina é mais ou menos a mesma coisa que o Mercosul, só que com países diferentes. Foi criada em 69 pelos países que fazem parte ali da região da Cordilheira dos Andes, né? Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, com o Acordo de Cartagena, que é uma cidade colombiana, muito famosa e muito bonita. O carnaval de Cartagena é... Um dia quando eu for rico eu vou lá. Entre os principais objetivos do bloco, atenção, aumentar a geração de empregos através de uma política econômica que favoreça todos os países, ampliar as integrações econômicas e políticas entre os membros, ou seja, eles vão se ajudar, melhorar a condição de vida das populações, através dessas melhorias automaticamente a população tem uma subida no seu patamar, é outro patamar. Ampliar a atuação dos países membros na economia internacional. Além disso, existia também uma preocupação em eles combaterem o narcotráfico, certo? A gente vai falar dele daqui a pouco mais, mas esses países da comunidade andina, eles tiveram graves, tem até hoje, mas foi muito pior já no passado, graves problemas em relação ao tráfico de drogas, né? A produção de drogas, o que causou muitas mortes, e isso foi uma preocupação dessa comunidade andina, já que boa parte da droga que era produzida nos anos 80, 90 no mundo, vinha dessa região, né? Então era uma preocupação também. A Venezuela entrou em 73 e saiu em 2006, né? Foi em 2011 que ela oficializou essa saída. A Venezuela entra e sai. A Venezuela parece que ninguém quer, cara. Olha, eu não vou ficar me aprofundando muito nessa questão, mas eu aconselho que vocês, claro, quem quiser, quem tiver curiosidade para isso, te vê, lê, ouve muita coisa sobre a Venezuela e sobre outros países. E eu aconselho que vocês, quem se interessar, né, dê uma pesquisada, porque muitas das coisas que chegam a nossos ouvidos não são exatamente o que a verdade, o que corresponde à verdade, certo? Eu não estou fazendo um juízo de valor, eu só estou dizendo que busquem informações por vocês, não fiquem apenas ouvindo o que os outros falam. Busquem, já diria o ET Bilu, busquem o conhecimento em geografia. Quem não sabe o que é ET Bilu, só dá uma pesquisada no Google, no YouTube, vocês vão ver o quão bizarro é o ET Bilu. E é claro que os americanos não iam ficar de fora disso, os Estados Unidos. Eles entraram também, e isso foi um dos fatores que fez o Hugo Chávez, que era o presidente da Venezuela na época, sair desse bloco, já que eles nunca foram amiguinhos. E o Chávez morreu, né? Também teve esse detalhe. Assim como no Mercosul, a comunidade andina também conta com membros associados. No caso do Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, quase todo mundo da América do Sul, certo? Mas os países membros, aqueles que decidem, aqueles que tomam as rédeas mesmo, são esses aqui: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, certo? Nós temos uma pequenina atividade que vocês vão fazer. Essa OEA, Organização dos Estados Americanos, foi criada em 48, pouco após a Segunda Guerra Mundial, passando a funcionar para valer a partir de 51. Basicamente, os objetivos são esses: promover a solidariedade, ou seja, ajuda mútua; defender a soberania, ou seja, fazer com que nenhum país seja invadido, tenha o seu direito de se autogovernar ferido por qualquer nação do mundo;
a independência dos países membros, certo? Cada país ser, digamos, o dono do seu próprio nariz, uma integridade territorial, estabelecer a cooperação mútua entre eles se ajudarem. São os objetivos no papel. Na prática, a OEA foi criada em 48 e oficializada em 51. Na verdade, foi meio que para evitar que a América do Sul, a América Latina, a América de modo geral, fosse área de intervenção dos soviéticos, né? Vamos lembrar que nessa época está rolando Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, capitalismo versus comunismo. E um dos maiores medos dos Estados Unidos era que a América fosse uma área de atuação da União Soviética, do comunismo. Então, a criação da OEA é uma forma de os Estados Unidos garantirem que todo mundo da América vai ser, digamos ali, parceiro dos Estados Unidos. E para isso eles colocaram muita grana, muito dinheiro, financiaram golpes de Estado em vários países. Tudo para garantir que a América continuasse sendo para os americanos do norte. Mais precisamente, os próprios Estados Unidos, certo? Temos aqui os países, os membros originais e os membros que vieram depois. Eu não vou ler porque são muitos nomes. Mas, enfim, não se preocupe, porque eu não vou perguntar, tipo, não. Eu nem disse que eu não vou perguntar, né? A Unasul já é mais recente, 2008, né? Há 12 anos, tem esses países membros, quase sempre são os mesmos, certo? Integração econômica, política e social dos povos da América do Sul. A Unasul já é um bloco que tenta, digamos, pegar mais gente, né? Porque a comunidade andina, tu tem ali 4 países, 4 não, são 6 parece. E os que são associados, o Mercosul tem 4 e aqueles que não que são associados, esse aqui tem 12, tipo, onde todo mundo meio que tem peso igual. Na teoria, na prática, nem sempre é assim. Os objetivos são basicamente os mesmos, cara. Não tem muita diferença. Então a gente vai ver a integração, a cooperação mútua, ajuda, uma melhor condição da população, né? A solidariedade é mais ou menos a mesma coisa, né? Esses blocos eles tendem a gerar em torno dos mesmos objetivos, tá? Com algumas questões a mais aqui, por exemplo, olha, sua estrutura funcional é formada por conselhos setoriais que trabalham com os temas específicos: ciência, tecnologia, inovação, cultura, defesa, economia, segurança cidadã e problema mundial de drogas. Lembra que eu falei lá? Colômbia, Venezuela, esses países tiveram muitos problemas, sobretudo a Colômbia, Peru também, Bolívia. Enfim. A Organização dos Estados Americanos, a OEI, é Silvio Santos que preside. Oi! A OEI, da bobagem. Surgiu em 49. Esses ibero-americanos, no caso, são os que fazem parte da chamada América Latina, ok? São os países que foram colonizados, né, que tem como raiz histórica a colonização espanhola e portuguesa, né? Então, na teoria, tu não vê Canadá, tu não vê Estados Unidos aqui, mas os Estados Unidos eles dão um jeitinho de, digamos, fazer a sua intervenção. Eles não estão presentes, mas eles mandam bastante. Porque, como já diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, essa união dos países ibero-americanos aqui exclui Canadá e Estados Unidos. Mas o resto, está quase todo mundo aqui. 24 países e estados da América do Sul, da América Latina, da América Central, no caso, que eu ia dizer. Além de Portugal e Espanha, já que eles fazem parte do que na Europa a gente chama de Península Ibérica. A Península Ibérica é onde fica Portugal e Espanha, por isso tem esses 2 países e o nome Ibero-Americana, Península Ibérica. Para quem não sabe, península é uma área de terra que avança em direção ao mar, tá? Então toda e qualquer área de terra que você vê que ela vem... Mano, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vocês não ficarem moscando. A península. Tá forte meu computador. Península. Preciso de um computador novo, cara. Preciso de mais memória. Preciso de dinheiro, na verdade. Na verdade, o que eu precisava era ficar rico, mas tá meio difícil. Olha. Isso é uma península. Olha. Essas faixas de terra, aqui, ó, que avançam em direção ao mar, nós chamamos de península. Mano, tá muito lento. Credo.
Muita vergonha, ó. E aqui fica a Península Ibérica. Perceba que tu tem aqui, ó, toda essa faixa que é uma península. Península Itálica, Balcânica, Jutlândia. E aqui a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha. Então, península é essa faixa que avança em direção ao mar. Voltando pra cá. Cadê? Apagou tudo? Ah, tá. Me assusta. A área de livre comércio das Américas é um sonho dos Estados Unidos porque eles querem fazer disso uma espécie de acordão, um bloco onde todos os países do continente americano vão ser, como é que eu posso dizer, vão estar num bloco se ajudando mutuamente, vão poder comercializar entre si. Só que isso, na verdade, se acontecer, vai ser bem ruim pra gente, pra América de modo geral, porque, cara, as indústrias americanas, para elas venderem certos produtos aqui em território, no Brasil, vamos pegar nosso exemplo, elas têm que pagar certos impostos, o que faz com que o produto delas seja um pouquinho mais caro que os produtos que são vendidos nacionalmente, nos produtos de origem nacional. Se você faz esse bloco acontecer, se ele passa a funcionar, você automaticamente vai ter esses produtos das indústrias americanas entrando aqui sem esses impostos extras, ou seja, vão vender com preço mais baixo. E como eles têm um poderio econômico muito maior que o nosso, eles vão acabar, de certa forma, destruindo a indústria nacional, ou pelo menos deixando ela ficar bem, bem fraca. Tá? E isso vai fazer com que empregos sejam perdidos, vai gerar prejuízos, talvez indústrias tenham que ser fechadas, o que obviamente não é muito bom. Certo? Então, a área de livre comércio das Américas, a ALCA, é um sonho dos Estados Unidos, foi proposta por eles, inclusive, em 94, claro, porque eles viram que para ele vai ser bom e para o mundo, bom, quem se importa com o mundo, né? Então, é uma proposta. Está em votação, tudo mais ainda está em trâmite. E se depender do nosso presidente, é aprovada ontem, né? Cara, puxa saco. Mas tá rolando, ainda não foi definido, mas é uma possibilidade. A Aliança Bolivariana já é um lance mais assim, polêmico um pouquinho, porque envolve muito mais questões políticas do que econômicas, né? Simão Bolívar foi o libertador, entre aspas, né? Foi aquele que lutou para que países da América do Sul se libertassem do domínio espanhol e declarassem a sua independência. E mediante essa luta do Bolívar, que foi um personagem importantíssimo na nossa história, existe uma proposta de fazer com que, de acordo com os ideais bolivarianos, os ideais do chamado boliviano, os ideais bolivarianos, eu não acertei falar, os ideais bolivarianos, Deus do céu, se combatesse a desigualdade social, econômica, cultural, né? E que os países conseguissem ter, digamos, mais autonomia, mais condições de se impor e não aceitar a dominação estrangeira, sobretudo dos Estados Unidos, né? Tanto é que a Bolívia, Cuba, Dominica e Venezuela são os países que fazem parte disso e tentam convencer outros países a entrarem. Existem países que até têm interesse, mas como eles devem tanto aos Estados Unidos, meio que fica complicado, tá? Essas tensões e conflitos na América do Sul, nós temos aula terça-feira. Terça-feira eu falo sobre isso, porque o vídeo está ficando longo e vai ficar meio complicado. Então, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Nos vemos, semana que vem tem prova, mas só a partir de quinta-feira aparece. Então, na terça a gente se fala, tá? Beijinho, tchau, tchau.